Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like. Hoje a gente vai falar algumas coisas, eu não sei se dá para fazer tudo, tá? Mas eu vou ensinar para vocês algumas questões da exegese. E vamos pegar o texto, por exemplo, o texto que fala sobre a gravidez de Maria, o nascimento de Jesus, de fato, como Jesus fez, como Jesus veio a este mundo. Três textos, um de Mateus, né, um bloco de Mateus, Lucas e João, serão suficientes para elucidarmos algumas questões acerca da gravidez de Maria, que está com muita polêmica e tal, nesse sentido aí. Eu quero dizer para vocês que a exegese é feito passo a passo, tá bom? Não é qualquer pessoa que se garante fazer uma exegese. Por isso que eu apresentar para vocês um curso do pastor e professor Rafael Rocha. Ele está iniciando agora um curso de hebraico e grego para iniciantes, para pessoas que ainda estão começando a aprender o hebraico, uma inicialização em hebraico, uma alfabetização também em grego, tá? Tanto o hebraico quanto o grego ele vai estar explicando nesse curso muitas questões para que você possa também começar a fazer sua exegese, usar um léxico, como você deve entender algumas palavras no texto grego. Então, e também no hebraico, é inicialização, tá? Uma alfabetização, uma forma compreensível da questão dos substantivos, artigo, pronome, numeral, verbo, tanto no hebraico quanto no grego, e como isso vai se dar no texto, nesse sentido, tá bom? Então, o professor Rafael vai colocar o número dele aqui, tá? No comentário, e você vai entrar diretamente com ele, vai colocar um link e você vai falar diretamente com ele. Olha, gente, é um curso baratíssimo, um conteúdo maravilhoso e um curso baratíssimo. Agora chegou a sua oportunidade de estudar grego, ok? Tanto grego e também hebraico, ok? Então, preste atenção que você vai aprender também isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Você está vendo aqui, ó? Olha o título: A gravidez de Maria, a mãe de Jesus. Isso tem dado muita polêmica, né, gente? Bem, o que ocorre? Quando nós temos o texto de Mateus 1,18, tá? Lucas 1, a partir do versículo 30, e João 1,14. Tudo em grego para vocês. Beleza? Então a exegese, claro que existe a delimitação de perícope. Aqui já inicia uma nova perícope. Beleza? Por quê? Porque a conjunção de é uma conjunção que indica mudança para um novo tópico, ou também mudança de sujeito. Por que eu digo isso? Porque quando você está aqui, ó, tá? No versículo 17, ok? O versículo 18 já mostra uma mudança, e isso gramaticalmente é isso aqui que deve ser feito. Tá bom? Tem gente que não sabe gramaticalmente como estabelecer uma perícope. Nós sabemos e ensinamos. Primeiro isso aqui, mudança para o novo tópico, mudança de sujeito também, ênfase em muitas coisas mais. Beleza? Então devemos fazer separação entre o versículo 17 para trás e a partir do versículo 18 para frente, que aqui é um novo tópico, uma nova sessão, um novo assunto que o autor desse livro, chamado Mateus, ele escreve. Agora vai dar atenção ao nascimento de Jesus Cristo. E aqui eu transcrevi para vocês, na verdade eu copiei, coloquei aqui para vocês, vou estabelecer aqui que aqui já indica um novo tópico dentro de uma perícope. E aqui nós temos o seguinte: Tude Jesus Cristo regenesi hutos en, ou seja, porém, ou então, podemos traduzir assim, o nascimento de Jesus Cristo desta forma aconteceu. Posso traduzir dessa forma. O nascimento de Jesus Cristo desta forma aconteceu. Estou traduzindo o verbo aqui, na terceira pessoa do singular de eimi, tá bom? No tempo imperfeito, voz ativa. Beleza? Vou até marcar também esse verbo aqui para vocês aqui. Podemos traduzir assim. Aí começa aqui, ó. Minesteuteises tesmetros auto Maria, do Yosef, trim, até aqui Yosef, perfeito. Ou seja, estando desposado tesmetros,
Ou seja, a mãe, mãe de quem? Tu, dele. Dele quem? Isso é pronome que fica no lugar do nome. Nome de quem? Jesus. A mãe de quem? De Jesus Cristo. Perfeito. Qual é o nome da mãe de Jesus Cristo? Maria. Olha a posição aqui. Substantivo no genitivo, mostrando uma posição, tá? A posicional, ou seja, explicando quem é a mãe dele. Quem é a mãe dele é Maria. Então, nós temos aqui o genitivo apositivo. Isso na sintaxe. Então, aqui já está mostrando um genitivo apositivo. Vamos marcar tudo de vermelho, beleza? Então, o que ocorre, gente? Se fosse numa morfologia, pedir para um pessoal desse, na hora de, por exemplo, um debate ao vivo. Vamos supor que tem um debate ao vivo e vamos discutir esse texto aqui. Esse texto, como deve ser esmiuçado? Como? Vou pegar ele aqui e botar aqui. Para quem é professor de grego, isso aqui é fácil. Para quem é professor de grego, isso aqui é fácil. Mas para quem não é professor de grego, pode se tornar um pouco difícil. E o que ocorre? No debate, isso aqui seria legal, né, gente? Vamos supor, vou separar aqui. Por quê? Porque aqui nós temos umas características que você deve saber perfeitamente. Essa característica aqui indica a voz passiva. Essa característica aqui indica um substantivo ou um sufixo que indica, no mínimo, vou trocar aqui de teclado, no mínimo, gênero feminino. Feminino. Tá? E também indica o caso, que o caso é genitivo. Genitivo, perfeitamente. Beleza? Então, isso aqui deve ser trabalhado perfeitamente. Isso aqui, essa característica aqui, ó, tei, indica que está aqui a voz desse particípio, que o particípio tem voz, é voz passiva. Passiva. Tá bom? Então, caso genitivo, voz passiva. Por quê? Porque o particípio verbal, tanto ele tem um caso, ele se flexiona como um adjetivo, tá? E pode se tornar um substantivo, um adjetivo substantivado perfeitamente, mas também existe a forma dele verbal. Forma ativa, a voz pode ser ativa, média e passiva. No caso aqui, é voz passiva, por causa dessas características aqui. Beleza? Então, isso deve ser trabalhado. Mas, se queremos mesmo trabalhar Mnesteuteise aqui, na verdade, Mnesteuteise, ele vem dessa forma aqui. Ele vem dessa forma. Vou mostrar novamente para vocês. Ele deu um tempinho aqui. Vem dessa forma. Dentro desse pressuposto, dessa forma, nós temos também uma característica que é ni e o tal. Característica de fato que nós temos característica do particípio voz passiva, que seria uma das características da voz passiva, tá? E o tempo aqui, nessa construção toda, principalmente disso aqui que vai indicar também o gênero, ou, na verdade, vai indicar o tempo auristo, dentro do texto grego aí, tá? Tempo auristo dentro do texto grego, beleza? Então, isso deve ser levado em consideração. Gênero feminino, caso genitivo, voz passiva, tempo auristo. E nesse quesito deve ser trabalhado, gente, de forma precisa. Trabalhado de forma precisa. Aí o que nós temos mais? Aí nós temos uma característica bem antiga, isso aqui, ó, o iota. Deixa eu mudar aqui novamente. Eu vou sempre mudar aqui para ensinar vocês aí. A exegese não é só feito através de uma classificação, ou pelo menos pegar o Bibleworks para classificar e tal. Você tem que saber como funciona. Saber a língua, de fato e de verdade.
Praticamente, isso aqui seria a forma do particípio. Gênero feminino, caso genitivo, voz passiva, tempo auristo. Beleza? Mas o que ocorre também? Quando eu tenho uma vogal que foi alongada, vogal que foi alongada, chamamos isso também de, vou colocar aqui, alongamento vocálico. O alongamento vocálico, ele pode ser orgânico, estou escrevendo aqui para vocês, orgânico, ou compensatório. O alongamento vocálico, ele pode ser orgânico ou compensatório. E existe um outro nome para orgânico também. Cada gramático ele utiliza uma forma para tentar elucidar essas questões, diferenciando tanto o alongamento orgânico quanto o alongamento compensatório. O alongamento orgânico é quando uma vogal, vou pegar aqui o breve, vou copiar essa vogal aqui, quando uma vogal breve, no caso o epsilon aqui, ó, se alonga para o eta. Automaticamente se alonga para a sua correspondente, o eta. Beleza? Só para você ter uma ideia. Nesse sentido. Então, isso é chamado de alongamento orgânico. O alongamento compensatório é quando uma ou mais letras cai, né? Consoante cai. Então, por causa dessa queda, chamamos de síncope. Então, tem um alongamento para compensar essa queda. Isto é um fenômeno de modificação fonética dentro da língua grega. Beleza? E olha só, presta atenção aqui. Aqui nós temos já a vogal alongada. Tá? Vogal alongada, porque ela é dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ela é dessa forma aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui, tirar e vou colocar o epsilon agora próximo. Perfeitamente, que aqui é a característica da voz passiva. Característica da voz passiva. E ela se alongando, ela fica dessa forma aqui que você está vendo aqui, ó. Tá bom? Mas o que ocorre aqui agora? Preste bastante atenção. Isso aqui é morfossintaxe. Primeiro morfologia, depois sintaxe. Tá? Para quem quer trabalhar o texto grego, vamos trabalhar ao vivo e vamos mostrar aí que de fato nós sabemos grego. Não é para mostrar que nós somos o soberbo, não. Para mostrar para o povo que estão nos seguindo que nós sabemos o que estamos falando. Tá? Então preste atenção. Então o que ocorre? Quando eu tenho uma vogal que foi alongada diante de ni, o tal, que nós temos aqui, o ni é uma consoante que é classificado, que pode ser classificado como consoante nasal ou consoante líquida. E o tal aqui é uma consoante oclusiva. Beleza? Então, o ni aqui, o ni é considerado uma consoante líquida ou nasal. Líquida ou nasal. Tá bom? E a outra é considerada uma consoante chamado de muda ou surda. Beleza? Então, a regra é bem clara. Quando você tem aqui uma vogal que foi alongada, de epsilon para eta, epsilon que é uma vogal breve, para eta, não pode permanecer aqui porque essas duas consoantes estão seguindo. Tá bom? A líquida ou nasal e também a muda ou surda. Então, o que ocorre com essa consoante aqui? Ela sai de cena. Essa consoante sai de cena e ela fica novamente igual o epsilon aqui. Perfeito?
Por isso que nós temos aqui. Tá bom? Então, o que ocorre? Uma outra coisa aqui que você deve notar é quando eu tenho essa característica aqui, ó. O sigma. O sigma que está aqui, que também indica o primeiro auristo sigmático, quando é precedido por estas duas consoantes saem de cena. Sai de cena. E o epsilon tem que se alongar. O epsilon tem que se alongar. Chamamos o que, gente? Aqui, se o epsilon se alonga, o alongamento tem que ser o quê? Alongamento compensatório. Não é mais o orgânico, agora é compensatório, porque o ni e o tal sofreram síncope. Então, eu coloco aqui o iota. Aí, então, agora eu tenho uma vogal alongada. E esse tipo de alongamento não é o compensatório. Não é o orgânico. E sim o compensatório, porque o ni e o tal cai. Diante do sigma. Beleza? Nesse sentido, aí o iota também sai de cena dentro da sua morfologia. Isso aqui é bem simples. E fica somente o alfa. Ficando dessa forma aqui, assim, ó. No nominativo, se é nominativo singular, se é um particípio verbal, claro, carece de uma flexão nominal também. Tudo bem? Então, o que ocorre? Mineceu teiça. Isso aqui é para essa terminação aqui, ó, indica o nominativo. Se fosse assim, indicava o acusativo. Se fosse assim, indicava o genitivo. Tá? E aqui como está? Aqui está o genitivo. Perfeito? Então, tiro o alfa e o ni e coloco o genitivo, porque a flexão dela é tipo do alfa impuro. A flexão que ocorre aqui, mostrando mais uma vez para vocês, a flexão que ocorre nesse tipo de substantivo, nesse tipo de particípio verbal de gênero feminino, é tipo o que ocorre com alfa impuro. Por que alfa impuro? Porque nós temos também o alfa puro. Isso, para quem é nossos alunos, sabe perfeitamente julgar o que é alfa impuro e o alfa puro. Beleza? Então, tudo isso deve ser levado em consideração diante de uma análise. Diante de uma análise, tem que saber perfeitamente como é que funciona. Porque não é só falar do grego e você não souber de fato como isso está se dando, como isso deve ser trabalhado. Tá? Eu peguei só um particípio verbal, perfeitamente. Entendeu? Olha o particípio aqui. Ó. Eu esmiucei e construí, poderia construir totalmente ele aqui. É o particípio verbal de gênero feminino, caso genitivo, voz passiva, tempo auristo. Ele aqui é o primeiro auristo. Tá bom? Porque nós temos também o segundo auristo. Professor, é tanta informação? Sim. Mas a parte, você, com o tempo, vocês vão aprendendo isso perfeitamente, gente. Tá? Com o tempo, vocês vão aprendendo isso perfeitamente. Beleza? Isso deve ser trabalhado. Tá? Trabalhamos nesse texto. Eu poderia estar aqui mostrando várias quesitos para vocês. Ó, isso aqui, ó. Metros vem de meter. Metros vem de... Deixa eu colocar aqui, mudar. Vem de... me. Eu estou me acostumando com o teclado, tá? Se fosse na lousa, eu colocaria isso uma rápida acentuação. Mas como é um teclado, eu tenho que chutar aqui. E muitas vezes nem coloco porque eu não vou acertar a tecla. Mas se fosse na lousa, seria bacana. Ok? Metros vem de meter. Meter quer dizer mãe. Aqui o caso é genitivo, tá? Olha o ômicron e o sigma aqui. Beleza? Ômicron e o sigma. E observe aqui que entre o tal e o rho não tem o epsilon. Por quê? Porque não tem o epsilon.
Cadê o epsilon que era para estar aqui, ó? O eta. Ela é para estar aqui. Meteros, né? Aqui seria meteros. Mas o que ocorre? Quando o epsilon, uma vogal, tá? Está diante de duas consoantes, ou entre duas consoantes, ela vai sofrer síncope. Ela vai sofrer síncope, tá? Principalmente porque a outra sílaba, essa sílaba aqui, é acentuada. E a primeira sílaba é uma... O quê? É uma consoante oclusiva dental. Tá? Consoante oclusiva dental. Tá? Aqui, ó. Consoante muda ou surda, mas ela também é... A classificação dela pode ser, ou é classificada de fato, de verdade, como dental. Tal. Ou linguodental. A gente coloca assim, dental ou palatal. Palatal. Dental ou palatal. Ou linguodental. Tá bom? Além de ser uma consoante muda ou surda, ela também é classificada como uma consoante dental. Porque nós temos consoantes labiais, guturais e dentais. Então, a consoante também é considerada uma consoante dental. Beleza? Ou palatal. Então, isso deve ser levado em consideração. E aí, o que ocorre com essa aqui? Ela sai de cena porque ela sofre uma síncope, ficando... Metros, beleza? Isso deve ser levado em consideração. Isso deve ser levado dentro de um quesito de domínio da língua grega. Tá? Poderíamos ficar aqui tudo trabalhando totalmente aqui, ó. A gente poderia perguntar também ao vivo por que o acento do Y aqui, ó, do ditongo, que era praticamente, se eu tirar isso aqui, ó, pneuma, o acento que está aqui tem que ser um acento properispomenum. Um acento properispomenum, que nem esse acento que está aqui, ó. Que nem esse acento que está aqui, ok? Se formos considerar aqui, ó, pneuma, perfeito. Mas quando eu flexiono ele para o genitivo, vou colocar aqui, ó, não pode ficar esse acento aqui, gente. Tá? Não pode ficar esse acento. O acento que tem que estar aí é o acento agudo. Um acento agudo. Pneumatos. Raguio. Observe que o acento também de raguio estava no alfa, no nominativo. Ao genitivo ele puxa. Ok? Aqui, ó, porque... Terminou com o ditongo e o ditongo indica, esse ditongo aqui indica que a sílaba, esse ditongo aqui, ó, indica que a sílaba é longa. Portanto, a acentuação não pode ficar no alfa, tá? Será mesmo? E esse pessoal sabe disso? Estão ensinando grego corretamente? Isso aqui é só uma análise que estamos fazendo. E vou fazer alguns vídeos porque gastei bastante tempo para vocês aqui, né? Mas aqui, na verdade, foi uma aula. Estou dando uma aula aqui de graça para todos perceberem perfeitamente como deve ser entendido. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Marca da voz passiva. Marca da voz passiva. Terceira pessoa do singular. Tá? Terceira pessoa do singular. Então, isso deve ser levado em consideração. Olha outro particípio aqui, ó. Olha outra característica do particípio. Aqui é um particípio também de forma feminina. Tá? Forma feminina. Isso deve ser levado em consideração numa interpretação. Aqui que ocorre? Tudo isso Christus regenesis autus, ou seja, ora, o nascimento de Jesus Cristo assim aconteceu, assim foi. Minesteuteises tes metros autumarias, ou seja, estando desposada a mãe dele, Marias,
Marias, caso genitivo, tá? Tu, Yosef, com, olha o dativo, com Yosef, tá? Trin, antes de se ajuntarem, eles se ajuntarem, ou seja, ajuntarem eles se ajuntarem, tá? Se ajuntarem, se unirem. Aqui, de fato, Sinelta vai indicar, pelo carro do contexto, que aqui seria uma relação matrimonial. Tá? E aqui eles estão na forma que podemos saber entender. Aqui não seria um matrimônio consumado, mas aqui seria praticamente um noivado, tá bom? Desposado no sentido de noivada. Noivos, Maria e José. Yosef. Esse Yosef aqui, tá? Terminou assim porque é um nome indeclinável. É uma tradução do nome, uma transliteração do nome do hebraico. Beleza? Então, por isso que Yosef. Yosef. Beleza? Então, antes de eles se unirem, se ajuntarem, Heurete, ou seja, achou-se no ventre, tá? Ou seja, teve no ventre, achou no ventre, e cursa tendo, no caso aqui seria praticamente, ela ficou grávida, né? Ela ficou grávida. Toda essa construção aqui de que ela ficou grávida, ela engravidou, beleza? Ela engravidou. Observe aqui a voz passiva, tá? Mas temos que julgar também se essa voz passiva é depoente, passiva depoente. Se for passiva depoente aqui, de fato, deixa de ser passiva e assume uma voz ativa. Mesmo tendo essa característica, porque nós temos verbos depoentes, verbos defectivos nesse sentido. Ou seja, antes de se juntarem, ela achou-se grávida, tá? Ela estava grávida. Aqui seria foi achado no ventre dela. No ventre dela, tendo, né? No ventre dela, e custa, tendo, que vem de echo, tendo, que é um particípio verbal no gênero feminino. Isso deve ser levado em consideração nesse sentido. Então, no ventre dela, ela estava grávida. Ela estava grávida. Aí o que fala aqui, né? É que pneumatos hagio. Pneumatos hagio. Só nesse sentido que eu tenho aqui, gente. Geralmente, quando eu tenho ek, pneumatos, ou seja, ek mais um genitivo, quando eu tenho ek, vou desenhar aqui, tá? Desenhar. Quando eu tenho a preposição ek, mais um substantivo, genitivo, geralmente se dá o quê? Geralmente teremos um agente da passiva. Isso aqui é análise sintática já. Observe que pneumatos é agente do verbo heurete. Beleza? Então, só aqui pneumatos hagio está sendo tratado como genitivo de agência. E geralmente genitivo de agência nós colocamos para seres pessoais. Tá bom? Existem milhares de casos no Novo Testamento acerca disso. Também pode ser o dativo, poderia ser dativo, tá bom? Genitivo de agência, nesse sentido, ele é dito, é colocado para seres pessoais. Eu poderia colocar
usar várias palavras ou várias construções onde pneumatos é entendido como genitivo de agência. Olha o verbo na voz passiva reclamando um agente da passiva e o agente da passiva está com ek, reforçando mais ainda. Ou seja, ela ficou grávida por ação de quem? De quem? Do Espírito Santo. E Espírito Santo aqui, ele é um ser. O Espírito Santo é um ser, gente. Ser imaterial. Ele não é um homem. Ele não... Vou escrever, né? É um homem. Tem gente que não entende que um ser imaterial aí não é necessariamente um homem. Não é um homem. Então, se não é um homem, aqui, por quê? Para ser humano, ou pelo menos para ser pessoa, mas ele é uma pessoa. Não é um homem, mas é uma pessoa. Mas é uma pessoa. Beleza? Por que é pessoa? Porque ele tem vontade, sentimento e inteligência. Tudo bem? Vontade, sentimento e inteligência. Eu poderia citar vários textos onde a vontade dele é trabalhada, a inteligência e os seus sentimentos. Diz que o Espírito Santo se entristece, logo, só pode se entristecer quem é a pessoa. Acredito que uma árvore não se entristeça, uma pedra não se entristece, mas o Espírito Santo sim se entristece. Então aqui, gente, aqui eu, claro, estou falando de forma teológica, mas poderia falar de forma gramatical. Só aqui nessa construção que eu tenho, nessa construção, eu provo gramaticalmente que o Espírito Santo está sendo entendido como uma pessoa aqui. Como um ser pessoal. E não como meramente uma força. Eu poderia utilizar também esse texto aqui que vamos utilizar na próxima aula. Entendeu? Isso aqui já começa a análise sintática. Tá? Análise sintática. Aonde analisamos aqui o particípio. Esse particípio aqui, meneceu teises, é um particípio temporal. Tá bom? Ou melhor, dizendo, ele é um particípio, absoluto. E o particípio absoluto, geralmente, ele é temporal. Beleza? Temporal. Isso aqui é análise sintática. Você está se contando uma história, como é que Jesus, aqui a partir da perspectiva do evangelista Mateus, como se deu a gravidez de Maria. Não é que alguém colocou um esperma, alguma coisa aqui, mas a ação, eu não posso inferir no texto nada, mas aqui a ação que ela ficou grávida de fato é uma ação diretamente do Espírito Santo, que é entendido como uma pessoa. O seu poder fez com que ela engravidasse, tá? Ela engravidasse. Mas eu poderia colocar também aqui, ó, algumas questões interessantes. Vou nem pegar Lucas ainda. Isso aqui, gente. Interessante. Kai holocos sarx egeneto. Opa! O sujeito desse verbo aqui, é o logos. O sujeito do verbo logos. E aqui é o predicativo, tá bom? Então, se formos trabalhar, por exemplo, aqui, o logos ele é o sujeito, vamos colocar o sujeito simples. Sujeito simples do verbo egeneto, tá? Quando você for trabalhar esse verbo aqui, gente, quando nós formos trabalhar esse verbo é o auristo. Ele é auristo. O tempo desse verbo é auristo. Beleza? E esse verbo auristo, ele está na terceira pessoa
do singular. Por quê? Olha a sua terminação. Eu vou colocar assim para que você possa entender perfeitamente. Muitas vezes uma exegese demora bastante. Olha a sua terminação. Isso aqui é a terminação da terceira pessoa do singular. Tá? Vem de omen ou eto. Terceira pessoa do singular. Beleza? Esse verbo também, esse verbo egeneto, ele pode ser entendido também, é entendido como auristo, auristo ingressivo. Por quê? Porque ele mostra a entrada no estado, um estado. E qual é a entrada no estado? É sarx. Sarx é a entrada no estado. Sarx aqui é o predicativo cativo do sujeito. Sujeito. Ele é pré-verbal. Pré-verbal. Colocar assim. Ele é pré-verbal. Ele está no nominativo. Ok? Ele é também predicativo do sujeito. Pré-verbal, nominativo. E observe que também ele é anartro. Por quê? Porque ele não possui artigo. O sujeito possui artigo, ele não possui. Então, ele é anartro. Anartro. Beleza? Essas são as características que devemos trabalhar no texto. É trabalhado por aqueles que negam a pessoalidade do Espírito Santo? Não. A forma que Jesus... sim, né? Não sei, seria sim. Eles negam. Eles negam. E outra coisa, é trabalhado por eles? Não. Isso que eu quis dizer. Eles não trabalham dessa forma. Por quê? Porque, gente, eu não sei. Vocês devem responder. Vocês devem responder. Tá? Por isso que um debate ao vivo comigo eu vou fazer do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Eu vou esmiuçar tudo isso aqui. Tudo. Tá? Poderia pegar só um desse aqui. Isso aí é chamado de artigo definido. O artigo. Vou mudar aqui. Cadê? Artigo. É um artigo. Tá? Não vou colocar nem aspiração nem acento. Tá bom? Se for para aqui o nominativo, aqui é nominativo, tá? O acusativo é ton. Se for genitivo, tu. Opa. Tu. Se for dativo, tá, ó. Opa. Aí, isso aqui. Aqui eu tenho que colocar um iota subscrito, por causa do dativo. Beleza? Eu vou pegar isso aqui. Tá bom? Tá. Eu sei. Gente, isso aqui eu sei de cabeça tudo. Agora que eu tô me acostumando aqui com... Tô me acostumando com o teclado. Comprei esse computador recente. Então, seria aqui artigo ro. O ro aqui não tem acento. O tom aqui tem que ter acento. O acento, acho que eu sei colocar esse acento aqui. Ton. Tu. O acento poderia pegar esse aqui, ó, perfeitamente, e vou colocar tudinho. Posso fazer isso. Beleza? Tu. Posso acentuar qualquer tipo de palavra. Não estou acostumado com o teclado, mas beleza. Se fosse na lousa, seria mais fácil. Tá? Rotontus, rotontuto. Se fosse para o plural, falar na lousa para todo mundo, roi. No nominativo, aqui é plural, tá? Acusativo plural, tus. Opa. Tus. Claro, todos eles têm acento, tá? Só não um roi que não tem acento. Por quê? Porque ele é um proclítico. Proclítico. Ro e roi é proclítico e não tem acento. Isso aqui é tudo gênero masculino. Tus.
Se for para o genitivo, ton. Ton. Se for para o dativo plural, seria tois. Beleza? Tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Análise de qualquer vocábulo desse aqui. Eu desmonto e monto todos os vocabulários que estão aqui. Beleza? Que eu sou professor de grego, tá, gente? Sou exegeta da palavra de Deus. Então, por que eles não fazem um debate comigo ao vivo? Porque eles temem isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Beleza? Todos temem. Por quê? Porque eu sou assim. Não é que eu quero mostrar que eu sou melhor do que ninguém. É que quem vai fazer uma exegese, uma hermenêutica, tem que demonstrar também a sua habilidade. Que você ensina as pessoas, tem que mostrar toda essa habilidade. Tá? Então, gente, poderia analisar Lucas, mas o vídeo vai ficar muito longo. E nem comecei ainda a analisar aqui, ó, Hologos Egêneo, auristo ingressivo, que indica entrada no estado, tá? Qual é o estado? Agora, sax é predicativo do sujeito, então aqui indica humanidade. Aqui seria que ele se tornou ser humano. Ele é um ser humano. Ele já era pessoa, agora se torna ser humano. Beleza? A voz do verbo aqui é média, depoente. Mesmo sendo depoente, indica que o sujeito praticou ação. Quem é o sujeito que praticou ação? Logos. Ok? Então ele estava participando na sua encarnação. Isso aqui é encarnação, tá? Ele virou ser humano. Mas quem decidiu isso? Ele é o sujeito do verbo egêneto, que é um verbo na voz média. Se entendemos aqui que é voz média, estritamente, porque aqui pode ser entendido como média depoente, assumindo que a voz ativa. Mas se entendemos aqui que é uma voz média, média direta, significa que o sujeito praticou uma ação em benefício de si mesmo diretamente. Então, ele é o agente direto em relação ao verbo e ele se tornou ser humano pela decisão dele. Mas aqui em cima, diz que é o Espírito Santo. Olha só, a terceira pessoa da Trindade fazendo participação junto com a primeira. Com a primeira pessoa da Trindade. A segunda. E a primeira? E a primeira está onde? E a primeira, adivinha onde a primeira está? Olha só o texto grego. Gente, por isso, voltando aqui para vocês, novamente, simplesmente uma análise para vocês. Por isso que é bom você fazer o curso com o professor, o pastor e professor Rafael Rocha, que você vai aprender muito mais, fazer mais exegese, não vai ser enganado, ao contrário, você vai mostrar de fato a verdade que prevalece, sempre vai ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, gente, maravilhosa. É por isso que eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada porque tenho muita segurança, muito estudo que eu fiz muito estudo, tá bom? E eu me especializei na língua grega. Como vocês estão vendo, uma habilidade que eu tenho, não nasci com essa habilidade, mas adquiri essa habilidade, tá bom? De tanto estudar a palavra de Deus na língua original e a gramática também, tá bom? Fique com Deus, comente, deixe aí seu like, deixe seu comentário e faça o curso de grego com o professor Rafael Rocha, grego e hebraico, beleza? Paz e graça a todos em Cristo Jesus.